Eu me chamo João Neto, sou defensor público do Estado do Piauí, há mais de 15 anos. Eu sou lotado atualmente na terceira Defensoria Pública de Família de Teresina, portanto, minha atuação na defensoria ela está relacionada às situações de família, né? Aquelas causas que envolvem direito de família, como divórcio, como investigação de paternidade. E a gente vai tentar bater um papo aqui, vai tentar fazer algumas considerações sobre as atribuições, sobre como funciona o núcleo especializado de saúde. Então, muito embora eu não esteja lotado e eu não exerça atualmente minhas atribuições no núcleo de saúde, é, é, em razão de eu ter tido algum tipo de experiência junto ao núcleo, né, e de certa forma ter lidado com a matéria, acho que a gente vai conseguir trabalhar com vocês aqui algumas coisas fundamentais e que são importantes para quem está chegando agora na instituição e vai ter a oportunidade de repente de atuar junto ao núcleo especializado da saúde. Eu já começo aqui e aproveito a oportunidade para dar boas-vindas, né, a você, estagiário, a você, estagiária, que está ingressando na instituição agora. Acho que a oportunidade é muito interessante para vocês, né, que vão vivenciar situações importantes, experiências marcantes dentro da instituição. Então, aproveitem muito o contato que vocês vão ter com essas experiências, aproveitem muito essas vivências, aproveitem muito as informações que vocês vão receber dos nossos defensores, dos nossos colaboradores e especialmente dos próprios assistidos, né? Esses são os que mais vão ensinar e que mais vão passar ensinamentos importantes para vocês durante o período que vocês estiverem aqui com a gente na Defensoria Pública. Então, já começando aqui o nosso papo, e aí a gente não tem a pretensão que isso seja uma aula, né? É mais um bate-papo mesmo, e a gente vai tentar passar aqui algumas informações de maneira muito sucinta, muito objetiva, mas como eu disse, são informações essenciais que têm a ver com a atuação do núcleo da saúde e, de certa forma, vão facilitar a vida e vão facilitar o tempo e vão propiciar facilidades enquanto vocês estiverem atuando, se vocês tiverem eventualmente a oportunidade de ser estagiário ou estagiária do núcleo. O primeiro ponto importante, e é que é preciso ficar muito claro aqui para a gente, é em relação ao funcionamento da própria Defensoria Pública, né, no que se refere à atuação. Talvez vocês tenham a oportunidade de ver isso com outro defensor, né, numa outra fala, para discutir uma outra coisa da Defensoria Pública, mas acho que é muito importante que vocês saibam que a Defensoria Pública, quando a gente fala de atuação da nossa instituição, ela internamente ela é dividida em núcleos, né? Então a gente vai ter a Defensoria Pública dividida em núcleos, sendo que cada núcleo desse ele é composto por órgãos de execução, né? E sendo que esse órgão de execução ele é representado por um defensor público. Então, quando a gente fala de atuação da Defensoria Pública, ela internamente ela é dividida em núcleos. Esses núcleos eles vão ter áreas de atuação específicas, ou seja, cada núcleo desse ele vai trabalhar com determinadas áreas específicas, né, com determinadas matérias específicas. Então, por exemplo, vocês vão encontrar aqui um núcleo de família que vai trabalhar situações e demandas que envolvam direito de família. Vocês vão encontrar um núcleo da Fazenda Pública, que vai trabalhar com situações que envolvem a Fazenda Pública, ou seja, aquelas situações em que o assistido vai precisar demandar o Estado, vai precisar demandar o município, vai precisar demandar um ente público. Você vai ter, por exemplo, o núcleo criminal, que vai lidar com situações e matérias criminais. E nesse contexto todo a gente vai encontrar os chamados núcleos especializados da Defensoria Pública, né? O núcleo especializado da Defensoria Pública do Piauí, a exemplo do que acontece em todas as defensorias públicas do Brasil, é uma forma que a Defensoria encontrou para que, em determinadas situações, né, que envolvam determinadas matérias bem específicas, a atuação da Defensoria Pública ela possa ocorrer de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais temática, vamos dizer assim. Então, com a criação desse núcleo especializado, é possível que o defensor, por conta de toda a sistemática desse núcleo especializado, de toda a atribuição que lhe é concedida, de toda a competência que esse núcleo especializado vai ter,
é possível que esse defensor ele tenha, vamos dizer assim, um trabalho mais sistematizado, né, mais especializado, e que com isso ele vai poder exercer certas atribuições e ele vai poder exercer um trabalho que muitas vezes aquele defensor que não atua num núcleo especializado não vai conseguir. Então, o núcleo especializado, nesse contexto que a gente tem hoje da Defensoria Pública, ele vai permitir, por exemplo, que o defensor ele se aproxime mais, por exemplo, de entidades que atuam naquela área específica do núcleo, ele vai poder propiciar que o defensor trabalhe mais, por exemplo, demandas coletivas, substituindo aquelas ações meramente individuais, como acontece nos outros núcleos. Ele vai possibilitar, por exemplo, um trabalho extrajudicial mais potencializado, diferente do que acontece também com os defensores que trabalham em núcleos comuns, vamos dizer assim. Então, esse trabalho que é exercido pelo núcleo especializado, trabalhando de forma específica e de forma sistematizada determinada matéria, vai possibilitar isso. Inclusive, uma aproximação maior desse defensor público com a sociedade civil, né? Porque o núcleo especializado ele vai ter um maior controle em relação às suas demandas, um maior controle em relação aos assistidos, e as matérias, as demandas que chegam, os casos que chegam, eles ficam mais centralizados nesses núcleos, né, que vão ter uma equipe especializada, que vão ter mecanismos especializados, que vão ter mecanismos integrados para que eles possam atuar de forma mais efetiva nessas situações. E isso fica muito evidente na prática, por exemplo. Então é muito comum, e vocês vão perceber isso quando vocês ingressarem na Defensoria Pública, e vão ouvir falar, se já não tiverem ouvido falar, que é muito comum que os núcleos especializados da Defensoria trabalhem, por exemplo, demandas coletivas, né? Que são aquelas ações coletivas em que o defensor público, que aquele núcleo especializado, consegue determinada decisão através de uma única ação que termina abrangendo ou que termina atingindo um sem número de pessoas, uma quantidade maior de pessoas, né? Ou seja, uma abrangência naquela região específica onde está localizado o núcleo, seja uma abrangência mais regional, mas é muito comum que esse tipo de trabalho seja exercido pelo núcleo especializado, por conta das características próprias que possui o núcleo. Quando a gente fala do núcleo especializado da saúde, na verdade esse núcleo da saúde, ele já existe desde 2011, mas só a partir de 2015 que os núcleos especializados da Defensoria tiveram efetivamente as suas atribuições devidamente especificadas, né, através de um normativo interno, que é de competência do nosso Conselho Superior, né, que através de uma resolução traçou quais as atribuições específicas de cada núcleo especializado. Então a gente vai encontrar nessa resolução, que trata das atribuições do núcleo especializado, as atribuições específicas do núcleo da saúde. E é basicamente nessa atribuição que traz a resolução que eu queria rapidamente comentar aqui com vocês, né, e fazer algumas considerações. Bom, a primeira consideração importante, né, que a gente tem que deixar aqui como nosso foco principal de quem eventualmente vai atuar no núcleo da saúde, tem a ver com a matéria que trata o núcleo da saúde. Então, todas as matérias, todas as demandas que chegarem a esse núcleo especializado da saúde, elas vão estar relacionadas ao tema direito à saúde. Direito à saúde, inclusive, que vale lembrar aqui que ele é muito abrangente. A gente está falando aqui de uma espécie, né, uma espécie de direito social, né? A gente vai encontrar lá, por exemplo, na nossa Constituição, previsão específica relacionada ao direito à saúde, lá no artigo 196. E esse direito à saúde tem a ver exatamente com essa obrigação que o Estado tem, essa obrigação que o poder público tem, de garantir essa prestação relacionada a esse tipo de serviço como forma de preservar a vida daquele cidadão, né? Como forma de não agravar ou de não piorar o risco à vida daquele cidadão. E aí a gente vai encontrar um sem número de serviços aí que o poder público ele fica incumbido de prestar para esse cidadão, para esse indivíduo, né, que procura a Defensoria Pública, né? Lembrando que essa prestação à saúde, necessariamente, ou não necessariamente, ela vai partir como obrigação só do poder público, né? A gente pode falar também em demandas que envolvam o direito à saúde, a gente pode falar também em obrigação de prestar
esse serviço de saúde de uma entidade privada. Então, é por isso que no núcleo da saúde, a gente vai encontrar demandas tanto contra o poder público, contra uma entidade privada. Então, imagine, por exemplo, um assistido que procura o núcleo da saúde porque, de repente, ele tem um problema com a sua empresa de plano de saúde. Então, a gente está falando aí de uma demanda que envolve direito à saúde, que é de competência do núcleo da saúde, mas que é contra uma entidade privada, que não vai envolver necessariamente o poder público. Então, primeiro ponto fundamental para a gente entender a competência do núcleo especializado da saúde. O núcleo especializado da saúde trata realmente das situações que envolvam o direito à saúde, certo? Então, esse é o nosso primeiro ponto importante. Deixa eu colocar aqui. Esse é o nosso primeiro ponto importante. Segundo ponto, essas demandas relacionadas ao núcleo especializado da saúde, elas podem ser dirigidas tanto contra o poder público como uma entidade privada, porque a gente está falando aqui de direito à saúde do cidadão e ele pode ser violado tanto pelo poder público como por uma entidade privada, que eu já falei aqui. A gente pode ter eventualmente uma ação contra uma empresa de plano de saúde, você pode ter uma ação, por exemplo, contra um hospital privado, por exemplo. Então, essas demandas que partem do núcleo da saúde, elas têm como alvo, elas têm como demandado tanto o poder público, Estado, município ou entidade correlata, né, vinculada a esses entes políticos, ou então contra uma entidade privada, como é o caso, por exemplo, de uma empresa de plano de saúde. Esse é o segundo ponto importante. Como terceiro ponto importante, a gente tem que mencionar aqui que o núcleo especializado da saúde, como outros núcleos especializados dentro da Defensoria Pública, eles são responsáveis pelos atendimentos iniciais. Então, você estagiária, né, que eventualmente estiverem atuando nesses núcleos, vocês vão ser responsáveis pelo atendimento inicial daquele assistido. Né? Por que esse esclarecimento é importante? Porque dentro da Defensoria Pública, a gente tem como regra que o nosso assistido, que o cidadão, quando procura a instituição, né, buscando a prestação de algum serviço da Defensoria Pública, em regra, esse cidadão ele é encaminhado a um setor da Defensoria Pública chamado primeiro atendimento, e eu acho que alguém vai falar para vocês sobre isso, sobre esse setor. Então, o assistido passa por esse primeiro atendimento, que é uma espécie de triagem, onde vai ser feito o cadastro dele, onde ele vai receber as primeiras orientações, onde eventualmente ele já vai entregar a documentação necessária para o ajuizamento de alguma ação, e a partir dali, aquele caso é encaminhado para um defensor público. Né? Então, essa é a regra dentro da Defensoria Pública. Quando a gente olha a realidade dos núcleos especializados, a gente tem essa realidade, a gente tem essa situação de que os núcleos especializados, diferentemente do que ocorre normalmente dentro da Defensoria Pública, eles também são responsáveis pelo atendimento inicial. Então, o assistido que procura a instituição, buscando o serviço da Defensoria Pública, porque ele teve violado, né, narrando algum tipo de violação desse seu direito à saúde, esse assistido ele já vai receber o atendimento inicial dentro do próprio núcleo especializado da saúde, certo? E aí, dentro do próprio núcleo da saúde, ele vai receber as primeiras orientações, ele vai fornecer a documentação necessária, e dentro desse próprio núcleo da saúde vai ser eventualmente produzida a peça judicial, né, a peça processual cabível para aquele caso, e a partir dali a ação já vai ser ajuizada. Então, todos esses procedimentos, né, todo esse processo, ele é conduzido dentro do próprio núcleo, né, com toda a autonomia, com toda a independência que os núcleos especializados têm. Né? E esse, inclusive, é um dos pontos que a gente tocou inicialmente, que conferem a esse núcleo especializado essa possibilidade, né, de trabalhar de maneira mais sistematizada, né, de maneira mais organizada, e levando em consideração especialmente o tema, que é correlato e que está dentro das atribuições daquele núcleo que é o direito à saúde, certo? Então, esse é um terceiro ponto importante. Um quarto ponto importante que eu queria chamar a atenção para vocês. Dentro da Defensoria Pública existem outros núcleos especializados, como eu já mencionei para vocês. Então, vocês vão encontrar dentro da Defensoria um núcleo de direitos humanos, vocês vão encontrar o núcleo do consumidor, vocês vão encontrar o núcleo do idoso, vocês vão encontrar o núcleo da criança e do adolescente. A gente vai encontrar uma série de núcleos especializados
que a exemplo do que acontece com o núcleo da saúde, eles vão trabalhar com matérias específicas. Então imaginem, por exemplo, que um idoso, né, que necessita do auxílio da Defensoria Pública, busque a instituição. Quando ele chegar até a instituição, é normal que esse idoso, por conta da condição pessoal dele, né, e por conta da idade, por ele ser caracterizado como um idoso, é natural que esse idoso seja encaminhado para o núcleo especializado do idoso, né, porque é o núcleo especializado do idoso que, por condição legal, por imposição legal, teria a competência para receber o caso daquele idoso, trabalhar com o seu problema e verificar que tipo de demanda ou que tipo de providência judicial ou até extrajudicial ele necessita. O que é que eu queria chamar a atenção aqui para vocês? Isso pode ocorrer também, por exemplo, com uma criança ou adolescente. Imagine um adolescente, né, que tem algum tipo de problema, que busca a Defensoria Pública. Esse adolescente, normalmente ele vai ser também encaminhado para o núcleo da infância e do adolescente. Por que é importante? Qual é o parêntese que é importante a gente fazer aqui? Ora, se esse idoso, ou se esse adolescente, ou se essa criança, se eles eventualmente procurarem a Defensoria Pública alegando violação ao seu direito à saúde, então, por exemplo, se você tem um idoso que procura a Defensoria Pública e ele busca a Defensoria Pública, de repente porque ele tinha um plano de saúde, o plano de saúde não está fornecendo ou resolveu negar a cobertura de um determinado tratamento, né? E ele entende que teve violado o seu direito à saúde e busca o auxílio da Defensoria Pública, né? É para o núcleo especializado da saúde que aquele idoso vai ser dirigido, e não ao núcleo especializado do idoso. Vocês compreendem? Então, nessas situações, sempre vai prevalecer a matéria que é relacionada ao problema que o assistido trouxe para a Defensoria Pública. Nesse caso, não vai interessar a condição pessoal do assistido. Então, nesse caso, não interessa se ele é idoso, não interessa se ele é uma criança ou adolescente. Se o problema desse assistido estiver relacionado ao direito da saúde, ao direito à saúde, é lá no núcleo especializado da saúde que ele tem que ser atendido. É lá que ele tem que ser recebido. É o núcleo da saúde que vai providenciar eventualmente qual tipo de medida, né, que vai providenciar o pedido que couber para aquele caso que foi trazido para a sua apreciação. Então esse também era um outro ponto importante, né? Um último ponto importante, e aí é fundamental que a gente toque nisso, é que muitas vezes a gente pode se deparar com algum caso, com alguma situação em que a competência do núcleo da saúde ela pode ser aparente, né? Pode aparentar que, naquele caso, quem vai atuar é o núcleo da saúde. Então imagine, por exemplo, um assistido que procura a instituição porque ele quer discutir, por exemplo, uma cláusula no seu plano de saúde, no seu contrato de plano de saúde. Então ele tem um contrato de uma empresa de plano de saúde, ele verifica algum tipo de nulidade que de repente está trazendo algum ônus para ele está pagando a mais, ou ele quer discutir a validade de determinada cláusula, porque ele entende que aquela cláusula é abusiva, né? Então, mesmo que por trás dessa situação a gente vislumbre uma situação relacionada ao direito à saúde, porque afinal de contas a gente está lidando com um contrato de plano de saúde, se a discussão for meramente contratual, se a discussão for em relação à situação econômica e financeira, aspectos econômicos e financeiros daquela cláusula contratual, se a discussão ficar dentro dessa perspectiva, a gente também vai ter afastada nesse caso, a gente vai ter afastada nesse caso a competência do núcleo da saúde, entende? Então e para onde vai esse tipo de demanda? Pode ir para o núcleo que trabalha com questões cíveis, pode ir para o núcleo do consumidor, porque de repente a gente está visualizando aí uma relação de consumo. O fato é que, como a gente não está tratando especificamente com a negativa de uma prestação de um serviço de saúde, a gente não pode falar em competência do núcleo, tá bom? Então, esse era o último aspecto importante, né? O foco principal do núcleo de saúde realmente e sempre tem a ver com direito à saúde, com efetiva prestação de um serviço de saúde. Então, diante da negativa, seja do ente público, seja do ente privado, né, surge aí a atuação do núcleo especializado da saúde, certo?
Eu acho que isso eram as informações mais importantes que a gente tinha para mencionar. Vocês vão se deparar com inúmeras situações dentro do núcleo da saúde, né? São inúmeros os tipos de ações que podem ser providenciados dentro do núcleo. O assistido pode estar querendo buscar um medicamento, ele pode querer buscar, de repente, uma cirurgia, ele pode querer, de repente, buscar uma internação, né? Ele pode querer, de repente, buscar a transferência de um hospital para outro, né? Então, a gente vai encontrar inúmeras situações relacionadas ao direito à saúde e essa área realmente ela é muito abrangente e, portanto, que a gente tem como muito abrangente também a atuação do nosso núcleo especializado de saúde, né? Com relação, outro ponto importante que eu anotei aqui para que a gente conversasse é em relação ao endereçamento das ações que são ajuizadas pelo núcleo da saúde. E aqui o raciocínio é muito simples. Já ficou claro que essas ações, geralmente, que em regra as ações ajuizadas pelo núcleo da saúde, elas podem ser ajuizadas em face do Estado ou do município, de um ente público, ou pode ser, às vezes, em determinadas situações, elas podem ser ajuizadas em face de um ente privado, como um plano de saúde, uma empresa de plano de saúde, como eu já falei aqui. Claro, se a gente está falando que a ação vai ser ajuizada como um ente público, aí é óbvio que a gente tem que ter cuidado com o juízo competente. Então, via de regra, das ações que são ajuizadas pelo núcleo da saúde, ou elas são ajuizadas para uma vara da fazenda pública, se eu estiver falando de um ente público, né? São essas varas, elas têm competência privativa para essas situações. Então, se eu estou processando o Estado, se eu estou processando um ente público, se eu estou processando o município, é para essa vara da fazenda pública, com competência específica para essas situações, que aquela minha ação vai ser processada e julgada, né? Ao mesmo tempo que se eu estou processando um ente privado, como uma empresa de plano de saúde, essa minha ação, né, ela vai ser dirigida a uma vara civil, né, porque a gente está tratando aqui de um ente privado, de uma empresa, de uma pessoa jurídica de direito privado. Então, portanto, ela deve ser encaminhada para uma vara civil. Lembre aqui que a gente está falando do primeiro grande requisito de uma petição inicial. Então, minha primeira grande dúvida quando eu ajuizo uma ação, né, essa dúvida está relacionada ao endereçamento da ação. Qual o juízo competente? Dentro do núcleo da saúde não tem grandes discussões, né? Se o processo é contra um ente público, vai para a vara da fazenda pública. Se o processo é contra um ente privado, vai para uma vara civil. E aí eu faço duas ressalvas, né? Lembrem-se que a gente trabalha também com juizados especiais. E lembrem, né, que existem os chamados juizados especiais da fazenda pública. Então, se a minha demanda estiver dentro daquele limite do valor da causa de 60 salários mínimos, né, limite que é aplicado aos juizados da fazenda pública, aquela minha ação, em vez de ir para uma vara da fazenda pública, pode ser ajuizada pelos juizados especiais da fazenda pública, né? Ao mesmo tempo que se minha ação for contra um ente privado, contra uma pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, contra uma empresa de plano de saúde, né, se essa ação também estiver dentro daquele limite da Lei 9.099, né, /95, que é a lei que trata dos juizados especiais, qual é o limite do valor da causa lá de 40 salários mínimos, né? Se essa minha ação estiver dentro desse limite, também essa ação ela pode ser encaminhada para os juizados especiais cíveis, tá? Então, quando a gente fala de juízo competente, né, dentro da sistemática do funcionamento do núcleo especializado de saúde, a gente vai falar das varas de fazenda pública e a gente vai falar das varas cíveis com a existência aqui, com a possibilidade aqui dos chamados juizados especiais da fazenda pública, e aí eu observo o limite de 60 salários mínimos, e os juizados especiais cíveis, e aí eu vou pegar o limite lá de 40 salários mínimos previsto na Lei 9.099. Esse é o segundo ponto importante que eu queria chamar a atenção para vocês aqui a respeito da competência. Um último ponto, que é fundamental também, que a gente, mesmo que rapidamente, que a gente discuta um pouco, é em relação ao plantão. Meus amigos e minhas amigas, dentro do núcleo especializado da saúde, via de regra a gente lida com situações de urgência, né? Lembrem aqui que quando a gente fala em direito à saúde, esse direito à saúde está relacionado à preservação da própria vida. Então, via de regra, os casos que chegam até o núcleo, eles estão muito relacionados a situações de urgência, né? E quando você tem uma situação de urgência, a gente lembra, mesmo que rapidamente, da questão do plantão judiciário, né?
nem sempre a resposta do judiciário é rápida, né? E nem sempre, às vezes, e às vezes o teu problema, né, aquele fato que gera a tua necessidade de urgência, da necessidade de uma resposta do judiciário, ela ocorre durante o expediente forense. Né? O expediente forense, que aqui em Teresina, pelo menos normalmente, ele termina às 17 horas do dia. E a partir daí você passa a ter o expediente normal encerrado, e aí você passa a ter, por exemplo, disponível apenas o plantão judiciário. O plantão judiciário, pessoal, ele está relacionado a exatamente isso. Né? É um serviço público oferecido pelo Poder Judiciário, mas que é acompanhado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, que é justamente aquela necessidade de conceder ao assistido, conceder ao cidadão uma prestação jurisdicional ininterrupta. Então eu posso ter um problema, eu posso ter uma necessidade, eu posso ter necessidade desse acesso à justiça, né, por conta de uma situação de urgência, mas essa necessidade ela pode surgir num horário fora do expediente forense normal. Então, para isso que existe o plantão judiciário. Então, para que não fique nenhuma dúvida, né, e realmente não deve haver nenhum tipo de dúvida sobre isso, se essa necessidade desse assistido relacionada ao direito à saúde, como uma internação, por exemplo, né, como um medicamento, como uma cirurgia urgente, se isso surgir durante o expediente forense, ou seja, de 8 até as 17 horas, normalmente o expediente forense do Tribunal de Justiça é esse, né, porque o plantão judiciário ele começa normalmente a partir das 17 horas. Se essa necessidade do assistido surgir nesse horário, via de regra, essa necessidade, esse problema, esse caso do assistido, ele tem que ser recebido pelo núcleo da saúde. E é o núcleo da saúde que tem que providenciar esse tipo de pedido, que vai beneficiar, que vai resolver o problema do assistido, certo? Então, o plantão judiciário é para receber casos urgentes, né? Como é para receber também o núcleo da saúde e a providência ser solicitada durante o expediente normal, só que o plantão judiciário só vai ocorrer se aquela necessidade do assistido, né, se aquele problema, se aquela ocorrência surgir necessariamente durante esse expediente, se a necessidade surgir fora desse expediente normal forense, como eu estou falando para vocês. Tá certo? Isso é uma normativa, é uma regulamentação que existe e que é própria do Tribunal de Justiça, que através de resolução regulou a questão do plantão judiciário e que necessariamente a Defensoria é obrigada a acompanhar. Né? Então, juntamente com o juiz plantonista, com o promotor plantonista, a gente vai ter um defensor plantonista e aqueles casos de saúde, aqueles casos de negativa de prestação de saúde que não forem possíveis ser recebidas pelo núcleo da saúde durante o expediente forense serão necessariamente ou serão possivelmente recebidas por um defensor plantonista que vai levar, se for o caso, né, o pedido, ou que vai solicitar o pedido, que vai providenciar a medida cabível para aquele caso dentro do plantão judiciário, né, por intermédio desse defensor plantonista, levando o caso para aquele juiz plantonista para decidir se defere, se resolve ou não o problema do assistido. Tá certo? Então, essas eram as ponderações que eu queria fazer sobre o núcleo da saúde. Claro que tem muita coisa ainda para se falar. A defensoria ela é muito vasta, trabalha com muita coisa. E aí eu acho que é por isso que vocês devem aproveitar, né, todo momento que vocês vão passar dentro da instituição, porque mais do que a bagagem jurídica que vocês vão ter oportunidade de ter, né, e vão ter a oportunidade de encher durante esse período de estágio, tem a bagagem de humanidade que vocês vão ganhar, né, e é exatamente isso que eu mais espero de vocês, né, é que vocês saiam com a formação jurídica de vocês aprimorada, mas com esse senso de humanidade mais potencializado em todos vocês, tá bom? Então, agradeço a atenção, mais uma vez, boa sorte e um abraço, um grande abraço em todos e todas.